Olá, tudo bem? Este é o canal Cidades do Brasil. Bem, vocês possivelmente devem se perguntar: aonde é que o Brasil está nessa história que esse narrador está contando? Porque até agora ele só está contando acontecimentos bíblicos. Muito bem, para poder sabermos aonde o Brasil entrou nessa história, nós primeiro temos que começar sabendo de onde se originou a nação de Israel. Então eu estou deixando por partes, explicando primeiramente como é que nasceu o país de Israel, porque ele veio de um patriarca, para depois chegarmos ao assunto que o Brasil teve que ver com as Escrituras Sagradas. Então, vamos para a segunda parte, que é Brasil e as Escrituras Sagradas. Em Gênesis capítulo 21, do versículos 1 ao 3, a Bíblia nos diz que o Senhor foi bondoso com Sara e concedeu a ela um filho, chamado Isaque. Isaque depois, futuramente, veio crescer, se casou com sua esposa chamada Rebeca, e Rebeca, obviamente, futuramente também por intermédio do milagre de Deus, pois ela também era estéril, ela também veio ser visitada por Deus e deu à luz a 2 filhos. O primeiro se chamava Esaú, o primogênito, e o segundo se chamava Jacó. A Bíblia disse que Jacó nasceu grudado, segurando no tornozelo de Esaú. E esses 2 irmãos tiveram controvérsias durante o decorrer de suas vidas. Vocês irão ver isso em Gênesis, capítulo 25, do 24 ao 26. Futuramente, Jacó, ele era uma pessoa assim que podemos dizer que gostava de aproveitar as oportunidades. Numa certa vez, numa certa época, se aproveitando da situação de Esaú, que ele estava quase morrendo de fome, ele fez um acordo com Esaú e Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas. Bom, até aí tudo bem. Na minha opinião, Jacó não fez nada de errado. Mas, futuramente, Jacó veio a cometer um erro gravíssimo, pois ele veio enganar a seu pai e, com isso, ele roubou a bênção que era destinado ao seu irmão Esaú. E isso ocasionou uma guerra muito grande entre os 2 irmãos, pois Esaú, enfurecido, queria matar o seu irmão. Com isso, Jacó, temendo por sua vida, ele obedeceu a sua mãe e fugiu para não ser morto. Esse trecho está em Gênesis, capítulo 27, do 1 até o 29. Depois, futuramente, Jacó se muda para um país distante para poder se livrar da ira do seu irmão, e ali ele conhece o seu tio, que se chama Jetro. Seu tio Jetro era pai de 2 filhas, e Jacó se enamorou de uma delas. Jacó, então, combinando com o seu tio Jetro, ele fez um combinado de que ele trabalharia durante 7 anos para poder ter a sua esposa amada. Contudo, ele foi enganado pelo seu sogro e pelo seu tio, e ele trabalhou 7 anos e o seu sogro deu a filha mais velha, pois era essa a regra que existia naquela época. Jacó, então, se sentindo ultrajado e enganado, trabalhou mais 7 anos para obter a filha mais jovem, que por acaso era a quem ele se enamorou. Durante esse período que Jacó esteve junto com o seu sogro,
Jacó muitas vezes foi enganado, ou seja, ele acabou colhendo os frutos que ele mesmo plantou. Mas o favor de Deus sempre esteve com Jacó. O Jacó, que significa aquele que nasceu agarrado no calcanhar. Então, uma certa noite, fugindo de seu sogro, pois ele já tinha sido muito enganado e ele estava disposto a retornar para sua terra natal, Jacó então se encontrou com um anjo. E este anjo, Jacó teve como que se diz assim, ele agarrou esse anjo e não permitiu que este anjo saísse até que esse anjo desse a ele uma bênção. Então, como já estava perto de amanhecer, o anjo disse a Jacó que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, e sim se chamaria Israel. Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Assim nasceu a nação de Israel. Bem, esse vídeo ficou um pouco extenso, portanto, nós iremos partir para a próxima parte, que vai ser a parte 3, para que vocês não fiquem enfadados por intermédio de tanta informação. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!